Como equilibrar os objetivos dos personagens com a trama? Assista essa live, esse vídeo, para você conseguir tornar os seus personagens mais tridimensionais, tecer conflitos mais intrigantes, manter a atenção do leitor, evitar pontos mortos na história e entender como esses elementos podem fazer ou quebrar sua história. E aumentar também a empatia do leitor ou espectador com seus personagens, além de ver muitos exemplos para cada ponto da explicação, para você entender sem dificuldade nenhuma. Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e eu ajudo você a escrever e encontrar os melhores livros de fantasia. Esse vídeo é um aquecimento da Jornada da Fantasia, um evento online que vai acontecer nos dias 28 e 30 de agosto e 1º de setembro, onde nós vamos explorar leituras de fantasias imperdíveis e sortear 10 livros de fantasia. Inscreva-se pelo link que está aqui na descrição do YouTube, do Facebook ou na minha bio do Instagram. Além disso, apoie hoje o meu projeto Serpentes e Traições, uma série de fantasia inspirada em culturas africanas. Acesse catarse.me/serpentes ou clique no segundo link aqui embaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como equilibrar os objetivos dos personagens com a trama, né? Com a trama principal da sua história, já que esse é um equilíbrio delicado e que normalmente, principalmente os autores iniciantes, têm muita dificuldade em fazer isso, e às vezes até autores consagrados têm dificuldade de fazer isso. E não sai desse vídeo se você não quer ser aquele escritor que escreve histórias que ninguém quer ler. Se você não quer ser escritor, assiste esse vídeo até o final, porque ele com certeza vai te ajudar. Vamos começar pensando sobre o papel do personagem na trama, tá? Para a gente falar de trama, a gente não tem como falar de trama sem falar de personagem. O personagem é o coração pulsante de qualquer narrativa. É através das experiências dele, das decisões e transformações que a trama ganha vida e se desenrola. Em outras palavras, enquanto a trama é o que acontece, o personagem é o quem no centro desses acontecimentos. Por exemplo, e eu vou citar muitos exemplos nesse vídeo, porque é muito importante para vocês entenderem. Imagine uma história em que uma cidade é repentinamente inundada. Sem personagens para se preocupar, é apenas um evento, não tem narrativa em cima disso. Mas adicione uma mãe tentando salvar seus filhos, ou um prefeito tentando evacuar a cidade. A trama já se torna pessoal e se torna envolvente. É por isso que trama e personagem, eles têm que caminhar juntos. Mas existe a diferença entre objetivo e motivação do personagem. Objetivo é o que o personagem quer alcançar, ou onde ele quer chegar. É uma meta tangível. A motivação, por outro lado, é o porquê por trás desse objetivo, né? A razão emocional ou lógica que impulsiona o personagem a buscar esse objetivo. Por exemplo, um jovem quer se tornar o melhor lutador de artes marciais do mundo. Esse é o objetivo dele. Agora, por que ele quer isso? É a motivação. Ele quer isso porque o seu pai, um grande lutador, morreu em combate e ele quer honrar a sua memória. Essa pode ser a motivação dele. Como os objetivos direcionam as ações dos personagens? E isso é muito importante para a gente pensar aí dentro da trama. Os objetivos fornecem um caminho bastante evidente para o personagem seguir. Cada ação, decisão ou conflito em que o personagem se envolve geralmente está ligado a alcançar ou se desviar desse objetivo. Então, tudo tem que estar amarrado para essa história poder funcionar. Um exemplo é, uma mulher quer reabrir o antigo teatro da cidade. Esse é o objetivo dela. Então, como é que ela faz isso? Ela organiza eventos de arrecadação de fundos, ela enfrenta a oposição do conselho da cidade e ela busca o apoio da comunidade, tudo em nome do seu objetivo. E agora vem a melhor parte, tá? Presta atenção. O que acontece quando trama e objetivos colidem dentro da história? Quando a trama e os objetivos do personagem entram em conflito, surge um dilema. E esse dilema pode forçar o personagem a reconsiderar o seu objetivo,
adaptar esse objetivo ou até mesmo abandonar esse objetivo e assumir um novo. E isso cria tensão e drama, né, para os leitores, tornando a história muito mais envolvente. Um objetivo, ou melhor, um exemplo disso, um homem deseja desesperadamente encontrar sua irmã desaparecida. Esse é o seu objetivo. Mas a trama revela que ela pode estar envolvida com criminosos muito perigosos. E agora ele precisa se decidir se ele arrisca a própria segurança, de repente ele pode ter filhos, por exemplo, ou se ele reconsidera a sua busca ou segue na sua busca. Então essas coisas, elas se entremeiam, gerando mais drama, gerando mais conflito para a história. Por que que esse equilíbrio é crucial na história? O equilíbrio entre os objetivos do personagem e a trama garante que a história tenha um ritmo e relevância, né? Que ela prossiga adiante, que o leitor continue interessado. Se não tiver objetivos claros, a trama pode parecer sem rumo, né? Sem uma trama coerente, os objetivos dos personagens podem parecer ou não é importante ou é desconexo. Quando equilibrados, eles trabalham juntos para criar uma narrativa cativante. Por exemplo, imagine uma história sobre um grupo tentando escalar a montanha mais alta do mundo. Esse pode ser o objetivo. No entanto, a trama revela que essa montanha é considerada amaldiçoada. Então, o equilíbrio entre enfrentar os perigos da montanha, que é a trama, e o desejo de conquistá-la, o objetivo, mantém os leitores, né, na ponta da cadeira, né, não consegue nem se reclinar e ficar confortavelmente lendo, porque ele quer saber o que vai acontecer dessa história. Agora vem uma coisa que você precisa ter em mente, ok? Presta atenção. A trama move a história, mas são os personagens que dão vida a ela. A trama é o esqueleto, a estrutura que guia a sequência de eventos. No entanto, os personagens, eles são o coração. O personagem é a alma da história. É o personagem que traz emoção, profundidade, conexão humana. São eles que transformam eventos em experiências. Se você só tiver eventos na sua história, você vai ter uma crônica histórica de eventos. Mas se você tiver personagens, você vai ter experiências vívidas. Você vai ter personagens experienciando aqueles eventos. E é isso que é a narrativa. É isso que atrai na narrativa os leitores. Então, a alma da história são os personagens. Os personagens são as entidades com as quais os espectadores ou leitores se conectam. Né? Se conectam. Sem personagem, não tem conexão que permite o leitor ficar nessa história. Eles humanizam a trama e fornecem uma janela, através da qual o público pode entrar na história e vivenciar essa história. Por exemplo, em um cenário pós-apocalíptico, né, a trama é a determinação de uma avó para ensinar o seu neto sobre o mundo anterior, os personagens, e fornece o toque humano e a perspectiva sentimental. Eu gostei muito dessa ideia aqui que eu acabei colocando no exemplo, porque a gente sempre vê, né, histórias pós-apocalípticas que ou é um soldado, ou é um pai de família lutando para proteger a família, mas uma avó cujo objetivo fosse ensinar como era o mundo, né, anteriormente, seria uma coisa muito, muito diferente, muito única, muito incrível. Né? Talvez isso, né, seria uma história muito tocante, né? Seria uma história de um alto nível de emoções e de envolvimento emocional. Como a trama afeta a jornada do personagem é algo que a gente deve ficar se perguntando também. Será que a sua trama cria desafios, conflitos e situações que moldam o personagem, que testam as suas convicções e que muitas vezes os transformam? Porque é o ambiente no qual o personagem cresce que faz ele aprender e mudar. Então isso é muito, muito importante. A dinâmica entre o externo, que é a trama acontecendo, e o interno, que é os objetivos do personagem, é o que leva a história adiante. A trama representa os eventos e os desafios externos, enquanto os objetivos representam as aspirações internas e desejos dos personagens. E essa interação entre os dois cria tensão, conflito e desenvolvimento de personagem. Por exemplo, em um reino onde um dragão ameaça a população, que é a trama externa,
Um cavaleiro pode ter o objetivo interno de provar o seu valor para o seu pai, que é muito crítico, tornando essa missão de enfrentar o dragão uma coisa ainda mais pessoal. Então isso traz camadas para a história, que é algo diferente, né? Que é algo incrível. E também tem o perigo de você ter uma coisa sem a outra. Né? Uma trama sem personagens bem desenvolvidos pode parecer vazia ou superficial até. Ou personagens sem uma trama coesa pode parecer um conjunto de pessoas perdidas ou sem propósito. Então, ambos são necessários para criar uma narrativa completa, uma narrativa envolvente. Por exemplo, imagine uma guerra épica entre reinos, essa é a trama, sem personagens centrais para seguir. Pode ser uma coisa meio chata de se ler, pode parecer meio impessoal. Por outro lado, um príncipe com aspirações grandiosas, o personagem, sem um cenário ou desafios claramente definidos, também pode parecer uma coisa sem direção, sem relação, sem desenvolvimento. Então essas duas coisas precisam caminhar juntos. E é aí que a gente entra na questão de encontrar harmonia entre personagens e trama. Para que uma história... E eu vou linkar aqui também um vídeo onde eu falei sobre isso, que existem dois tipos de escritores. Os que começam pela situação e os que começam pelos personagens. E esse vídeo é bem legal. Depois você me diz qual desses escritores você é. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Para que uma história seja verdadeiramente envolvente, é crucial encontrar um equilíbrio entre a trama e os personagens, garantindo que cada um complemente e potencialize o outro. Então, isso é fundamental. A partir dessa parte, eu vou te revelar como você pode equilibrar personagens e tramas com um exemplo que a gente vai aumentando, ok? Então, a cada tópico que eu for te dando, a gente vai aumentando esse exemplo como se a gente estivesse planejando aí uma história juntos, certo? Vamos lá. Aí a gente entra no definir os objetivos dos seus personagens. Ao criar um personagem, tente estabelecer o que ele deseja alcançar. Esse objetivo vai dar uma direção na sua jornada e um propósito nas ações deles. E aí a gente começa o nosso exemplo. A Lara é uma jovem alquimista que quer descobrir a fórmula do elixir da vida eterna. E aí entra o poder dos objetivos claros. Os objetivos bem definidos permitem que os leitores compreendam e se conectem com os personagens, criando empatia e investimento emocional. Por exemplo, a Lara deseja o elixir não apenas por curiosidade científica, mas para salvar a sua mãe que está gravemente doente. Aí começa a relação entre objetivos e motivações. Lembram que a gente falou de objetivos e motivações? Os objetivos eles são impulsionados por motivações conectadas, que revelam as razões emocionais e psicológicas por trás das ações dos personagens. Então a Lara ela foi criada apenas pela sua mãe depois da morte do pai. E a ideia que ela tem de perder o único membro restante da família é uma ideia insuportável. Então a gente já tem o que ela quer. Ela quer descobrir a fórmula do elixir da vida eterna, não apenas por uma curiosidade científica, mas para salvar a sua mãe, gravemente doente. E além disso, ela foi criada apenas pela mãe, que depois da morte do pai, quando ela era criança, criou ela, e a ideia de perder essa mãe, que é o único membro restante da família, é uma ideia insuportável. Mas a gente também tem objetivos internos e objetivos externos. Quando eu estava começando a escrever meus primeiros contos, eu escrevi um conto que chamava Alicia contra o Mundo. Deve ter sido, sei lá, o sexto, sétimo conto que eu escrevi. E nesse conto, de repente eu percebi que esse conto funcionava mais que os outros. Jamais vou publicar esse conto, tá? Mas por quê? Porque a personagem ela tinha um desafio, um objetivo interno e um objetivo externo de uma coisa que ela precisava alcançar. Então, enquanto objetivos externos são tangíveis, os internos estão relacionados a crescimento, transformação emocional. Então, voltando para nossa Lara, externamente a Lara quer o elixir, mas internamente ela busca aceitação e autoconfiança em suas habilidades como alquimista. Poderia ser um objetivo interno dela. E aí a gente começa a pensar como os objetivos moldam a personalidade da personagem.
os objetivos de um personagem, eles vão influenciando essa personalidade. Eles vão determinando as ações do personagem, as decisões e até as interações com outros personagens. Então todo o contexto vai formulando, né, para aquela personalidade e sendo moldada conforme a história avança. No nosso exemplo, a Lara ela é determinada, ela é curiosa e às vezes ela é teimosa na busca dela, recusando-se a desistir mesmo quando os outros duvidam dela, riem dela, dizem que o elixir da vida não existe. Né? Mas ela é determinada, ela é curiosa, ela é teimosa na busca dela e ela vai atrás disso, custe o que custar. Isso pode ter consequências também, né? Essa coisa de ela ser muito obstinada na busca dela, né? E aí entra também a questão dos objetivos em evolução. Os objetivos dos personagens podem mudar à medida que eles enfrentam desafios e crescem. Exemplo: ao longo da jornada, a Lara começa a perceber que talvez existam coisas mais importantes do que a vida eterna, como viver plenamente o presente. Né? E aí o objetivo dela pode se modificar de forma que ela passa a buscar uma outra coisa, ou ela pode descobrir isso no final. Então, isso pode trazer uma nova perspectiva para o personagem, um novo objetivo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Vilto, ok, eu defini o objetivo do personagem, mas no meio da história isso vai mudar. Eu preciso botar esse outro objetivo aqui logo de cara? Não. Você precisa ter muito transparente para você qual que é o primeiro objetivo do personagem. E à medida que a história for avançando, o personagem vai tendo outros objetivos. Então, construa a trama em torno dos objetivos dos personagens. Essa trama ela deve se entrelaçar e se desenvolver em torno desses objetivos, criando obstáculos e oportunidades para eles. A busca da Lara pelo Elixir leva ela a terras talvez desconhecidas. Talvez ela vá enfrentar monstros, talvez literalmente esses monstros, ou monstros, né, metaforicamente. E ela talvez resolva enigmas alquímicos nessa busca dela pelo Elixir da vida eterna. Então, essas coisas elas funcionam junto. Né? A trama ela vai surgindo a partir do objetivo dos personagens. E aí existe uma certa dança entre trama e personagem. Né? Tem uma relação recíproca entre trama e personagem. Enquanto a trama apresenta desafios, os personagens respondem e influenciam a direção da história. Então, por exemplo, em um ponto a trama revela que o Elixir requer um sacrifício pessoal. E aí a Lara tem que decidir o quanto ela está disposta a perder ou ir contra os valores dela para chegar nesse sacrifício que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que decidir o quanto ela está disposta a perder. E aí você vai ajustando a trama aos objetivos. Às vezes é necessário você ajustar esses eventos da trama para alinhar ou contrastar com os objetivos dos personagens. Isso é bem importante. Exemplo, a Lara descobre que o Elixir pode salvar sua mãe, mas ao custo de tirar a vida de outra pessoa. E isso desafia o seu objetivo inicial. Será que ela vai tirar a vida de outra pessoa para conseguir o Elixir da vida? E aí é aí que a gente usa a trama para desafiar os objetivos. Então, de novo, né, a gente usa os objetivos para influenciar a trama e depois a gente usa a trama para, né, desafiar os objetivos. As coisas estão tudo relacionadas. Os eventos inesperados podem forçar os personagens a reavaliar ou adaptar os seus objetivos. Por exemplo, a Lara encontra um antigo alquimista que viveu por séculos graças ao Elixir, mas ele testemunhou a dor da imortalidade. E aí, isso já, né, muda tudo, né? Talvez traga uma nova perspectiva para Lara. Então, os conflitos que surgem do choque entre trama e objetivo são muito importantes. E quando a trama e os objetivos dos personagens colidem, surgem dilemas que vão aumentando a tensão e a profundidade da história. E isso é uma coisa sem volta assim, para você ter uma grande história. Então, por exemplo, a Lara ela deve escolher entre salvar a mãe ou preservar a vida de um estranho. Então, ela pode ficar nesse dilema. Isso pode levar a história, né, por várias cenas até ela resolver esse dilema. Por fim, os ajustes e revisões. Né? Você pode ir afinando essa relação entre as duas coisas.
Ao revisar a história, é essencial ajustar a dinâmica entre trama e entre personagem para poder garantir essa coesão e o fluxo dos acontecimentos. Então, em um rascunho, a Lara talvez ia enfrentar um dragão. Mas na revisão você vê que esse desafio é substituído por uma espécie de puzzle, né? Por uma espécie de um quebra-cabeça alquímico que é mais alinhado ao perfil da história. E aí você faz esse ajuste para ficar melhor. Mas o importante é você tocar o coração do leitor. Isso é o mais importante no final das contas. Porque momentos sinceros, né, sinceros e autênticos tocam profundamente o leitor, fazendo ele investir na jornada do personagem. Por exemplo, a Lara, em um momento de desespero, confessa os medos dela e dúvidas a um amigo, mostrando a vulnerabilidade dela. Não é o. Às vezes a gente fica pensando muito na questão da ação, na questão do mundo, mas os momentos emocionais da história são os momentos em que o leitor se conecta com a história. Então, isso é essencial. Empatia, você provocar empatia no seu leitor, né, é o que gera esse elo entre personagem e leitor. Os leitores se identificam com personagens quando eles podem ver as emoções desses personagens e desafios refletidos. Por exemplo, muitas pessoas podem se identificar com o medo da Lara de perder um ente querido, ou com a luta dela para provar a si mesma, né, que ela pode alcançar determinado feito, né, ou para provar para outro alquimista que ela é capaz de algo que ninguém foi. E aí, a gente chega nos momentos de decisão e dilema. Estes são os pontos cruciais que testam os objetivos e motivações do personagem, forçando-os a fazer escolhas difíceis. Por exemplo, confrontada com o verdadeiro preço do Elixir, a Lara tem que escolher entre seus princípios e o desejo de salvar sua mãe. Então ela fica nessa dúvida e essa escolha faz com que a história vá adiante. E é importante a gente pensar no impacto das reviravoltas inesperadas. Então, surpresas na trama podem redefinir os objetivos ou a direção do personagem, mantendo o leitor engajado na história. Exemplo, a Lara descobre que sua mãe já conhecia o segredo do Elixir e optou por não usá-lo, valorizando a neutralidade da vida e da morte. Talvez a mãe fosse também uma alquimista, né? E ela já sabia disso. Talvez ela conhecia aquele alquimista que alcançou a imortalidade, mas mesmo assim a mãe optou por não fazer uso desse artifício. E aí é importante a gente mostrar a vulnerabilidade. Mostrar essa vulnerabilidade de um personagem torna ele mais tridimensional e mais profundo, fazendo com que o leitor se importe mais com ele. Por exemplo, em um momento de introspecção, a Lara pode admitir que a busca dela pelo Elixir também é uma espécie de fuga de enfrentar a realidade da morte. É algo que ela teme já por ter perdido o pai. Depois disso, a gente pode pensar também na evolução conjunta, né? À medida que a trama avança, tanto ela quanto o personagem devem evoluir e se adaptar. Por exemplo, com a nova perspectiva sobre a vida e a morte, a Lara decide fundar uma escola de alquimia para ensinar os outros a valorizar o conhecimento e a vida. Então, o crescimento paralelo de trama e personagens são fundamentais. A trama e o personagem devem crescer juntos, com cada um influenciando o outro. Por exemplo, como a Lara se torna mais sábia, a trama se move de aventuras perigosas para momentos de ensino e compartilhamento de sabedoria. E aí, à medida que os personagens crescem, os seus objetivos iniciais podem mudar ou até podem se expandir. Em vez de buscar a imortalidade, a Lara agora busca disseminar o conhecimento e ensinar os valores da vida. Então, essas adaptações na trama devem ser de acordo com a evolução do personagem. Se um personagem muda, a trama pode precisar de ajustes para refletir essa mudança. O foco muda da Lara enfrentando perigos para Lara enfrentando os desafios de ser uma mentora e líder de novos alquimistas. E aí, à medida que isso vai avançando, os desafios devem se intensificar até um clímax emocional e temático.
né? Alguns não concordam com a filosofia da Lara, por exemplo, levando a um conflito final sobre o verdadeiro significado da vida e da morte. Né? E aí a gente chega no clímax, né? A culminação dessa trama e dos seus objetivos. O ponto culminante da história onde trama e objetivos de personagens se chocam, levando a uma resolução. No clímax, a Lara deve defender sua escola e sua filosofia contra aqueles que ainda buscam o Elixir para fins egoístas, né? Culminando em uma batalha emocional e filosófica. Gostaram aí da nossa trama aí da Lara, essa alquimista, né? Eu fiquei muito feliz de desenvolver esse exemplo aqui com vocês. E certamente as coisas que eu fui falando geraram várias ideias das histórias que vocês estão trabalhando. Então coloquem aqui embaixo qual foi a parte mais importante que eu falei e qual delas, né, que fez você repensar algum elemento da sua história. Ok? Então eu tenho mais algumas dicas para fechar esse vídeo baseada numa experiência pessoal minha, uma história que eu tenho que contar para vocês, ok? Antes de eu acabar esse vídeo, eu quero falar sobre um projeto que eu vim trabalhando há alguns anos. Eu aprendi muito sobre trama e personagem com esse projeto. É uma história sobre uma personagem que era para ter sido a pessoa mais importante do seu país, mas depois de perder tudo, ela acabou seguindo uma carreira, que é que a gente pode chamar assim, de ladra. Essa era a minha ideia inicial, né? Mas eu tinha um desafio de equilibrar a trama e os objetivos dessa personagem, porque essa ideia inicial ela focava fortemente na situação da personagem do passado e do presente, mas faltava um objetivo claro para ela. E é aí que, né, pensando nisso, eu comecei a refletir o que ela perdeu no passado, será? Né? E como era uma história de fantasia, eu estabeleci que existia uma liderança naquele país que é a Guardiã. E essa Guardiã carrega um pingente que é chamado de Totem da Serpente. E a minha protagonista, né, isso eu fui desenvolvendo e fui descobrindo, ela era para ter sido a guardiã desse totem. Mas por alguma razão, ela não conseguiu o cargo e acabou nas margens da sociedade vivendo como uma ladra. E aí eu pensei, por que o objetivo atual dela não poderia ser, né, depois de ser contratada por um colecionador muito rico, por que esse objetivo não podia ser justamente ter de roubar o item que ela deveria ter protegido, se ela tivesse sido guardiã? E pior, ter que roubar da própria irmã, né? E, bom, se vocês já estão me acompanhando aí, vocês sabem que é claro que eu estou falando do meu livro, Nascida para o Trono, que está em financiamento coletivo no Catarse. E detalhe, né? Depois que eu escrevi, essa história foi finalmente apresentada para os leitores beta, a resposta foi muito positiva, né? Os leitores se conectaram muito emocionalmente com a Núbia, que é a minha protagonista. E a jornada dela, principalmente, né? E parte deles relataram que eles continuaram no livro até o fim só por causa da protagonista. Porque alguns deles nem gostam de ler histórias de fantasia. Então foi um momento que eu fiquei muito feliz porque eu atingi esse meu objetivo. Né? Imagina se eles gostassem de ler fantasia, né? Aí seria a experiência completa. Mas vários deles me falaram, não, eu fiquei até o fim porque eu gostei da protagonista. Então para vocês verem o peso que os personagens têm nas histórias. E se você quer saber ainda mais sobre a motivação de personagem, eu gravei um vídeo especial com as 5 principais dúvidas sobre esse assunto. E eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo para você clicar e assistir. E a gente continua aí juntinhos no YouTube aprendendo sobre escrita criativa. Deixem nos comentários qual o seu personagem preferido da literatura. Se esse vídeo bater 100 curtidas e 30 comentários, eu gravo um vídeo falando sobre o meu personagem preferido e por que eu acho que esse personagem é uma inspiração para escritores. Aproveita e deixa aquele like para o YouTube entender que você gosta de vídeos como esse, com muito conteúdo. E antes de eu passar para o próximo vídeo, deixa eu te falar. Esse vídeo foi mais um vídeo de aquecimento que vai culminar na Jornada da Fantasia, um evento com 3 encontros especiais onde a gente vai discutir sobre como encontrar leituras de fantasia que realmente valem a pena ler. E de bônus haverá um sorteio de 10 livros desse gênero. E não esqueça que está rolando o financiamento coletivo do meu livro, né, do meu livro, do meu quadrinho, né, da série Serpentes e Traições,
uma série de fantasia que inclui 2 narrativas repletas de intriga e magia inspiradas em culturas africanas. E o melhor dia para apoiar é hoje, portanto, acesse catarse.me/serpentes ou clique no segundo link aqui do vídeo ou vá na minha bio do Instagram. Por hoje é isso, e amanhã, ou melhor, no próximo vídeo, a gente vai ter um vídeo muito especial. Só vai descobrir qual é o tema quem estiver assinando o canal. É isso, até o próximo.